Opa, fala pessoal, boa noite, beleza? Boa noite pessoal que tá entrando. Bem aí? Começar mais uma live aqui de segunda-feira, discussão de artigo científico. Sei que a maioria das pessoas deve estar com um monte de live aí já, todos os dias assistindo. Mas é legal esse momento de a gente discutir um artigo científico. A gente sabe que muita gente acaba tendo dificuldade para ler um artigo ou não tem tempo mesmo, que a gente dá uma resumida em algum artigo atual aí, sobre algum tema que a gente considera importante. Bom, então para quem já está aí com a gente online, se tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí durante a apresentação, não precisa esperar chegar no final, pode mandar a qualquer momento aí. Então nosso grande objetivo hoje é falar um pouco sobre nutrição e reprodução, nutrição e fertilidade, né? Então qualquer pergunta nesse assunto e nesse sentido a gente discute aqui, pode mandar, pode ficar à vontade. Beleza? Para quem não está inscrito ainda para receber os artigos toda semana, é só entrar no nosso link da bio aí e se cadastrar e receber os artigos. Só um minutinho que eu esqueci de pegar um... Não, mas eu consigo organizar aqui. Deixa eu pegar meu caderno aqui, só um minutinho. Desculpa aí pessoal, tinha esquecido aqui meu caderno com as anotações aqui. E aí, sempre que eu leio eu vou anotando algumas informações, tinha esquecido ele na sala. Bom, vamos lá então pessoal, esse é um artigo de um grupo de pesquisa do José Eduardo Santos, né, que é um brasileiro que dá aula da Universidade da Flórida, juntamente com o Ian Lin, que é um australiano, né, que trabalha muito com meta-análise, certo? E o que foi feito nesse artigo também foi uma meta-análise. Então basicamente o que os autores buscaram foi, eles entraram na literatura, buscaram vários experimentos que tentavam correlacionar algo de nutrição pós-parto com fertilidade e colocaram isso tudo junto no mesmo artigo, fizeram um tratamento estatístico dos dados e apresentaram esses resultados no final. Então a meta-análise é uma maneira interessante da gente avaliar esses dados, né, para a gente conseguir entender bem, ter um volume de dados maiores para entender parâmetros principalmente reprodutivos, né? Aqui a gente tem nesse artigo uma meta-análise que está relacionando nutrição com reprodução. Então é importante que vocês saibam a dificuldade que é a gente estudar nutrição e reprodução. Por que é difícil, né? Porque a gente precisa de ter a gente vai ter uma mudança na dieta e a gente vai ter uma resposta num grupo de animais, né? E eu tenho que pegar essa resposta individualmente. Normalmente a resposta que a gente busca é prenhez por inseminação, ou dias abertos, ou taxa de concepção ao primeiro serviço, né? Alguma dessas informações a gente busca, só que essas são respostas que a gente chama binominais, né? Que tem resposta sim ou não. Então a vaca só pode estar prenha sim ou não. Então quando a gente busca essas respostas sim, a gente precisa de um grande número de animais nos estudos para poder ter uma representatividade estatística, para poder comprovar isso aí estatisticamente. Então é bem difícil, você tem que tratar de um monte de vaca e ter uma resposta num número grande de vacas. Esses experimentos que a gente avalia reprodução, normalmente tem 500, 600 vacas no experimento. Então, normalmente o que o pessoal faz aqui, por que eles fizeram isso aqui, que é essa meta-análise, né? Que na meta-análise eles ajuntam vários artigos juntos e conseguem dar uma força maior no experimento, né? Então, nessa meta-análise eles tiveram 39 experimentos e 118 tratamentos, né? 39 artigos com 118 tratamentos. Na meta-análise tem vários critérios que eles utilizaram aqui para poder colocar ou tirar um artigo da meta-análise. Eu não vou entrar isso aqui com vocês, mas está aí no paper, quem quiser ler com mais calma, etc, fica à vontade depois, só baixar ele no nosso link da bio aí. Um ponto importante, pessoal, é que quando a gente começou a trabalhar com vacas de alta produção, né, aumentar a produção dos nossos animais, começo dos anos, até nos anos 2000, até começo de 2010, né, a gente falava muito o seguinte, que a produção de leite das vacas está aumentando e por isso a fertilidade desses animais está diminuindo, certo? Então, naquele momento a gente achava que alta fertilidade não era compatível com alta produção de leite. A gente meio que aceitava, né? A literatura meio que aceitava assim, pô, nossas vacas estão produzindo muito, então vão emprenhar menos.
A gente tem que aceitar isso. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, né? A teoria por trás daquilo é a seguinte: as vacas de alta produção vão produzir muito leite, consequentemente vão ter uma metabolização hepática maior dos hormônios relacionados à reprodução, e com isso vão ter menor fertilidade. Essa era a história que a gente tinha por muitos anos aí. A gente sabe que esse efeito ainda existe, mas não é tão grande quanto era antes. O que a gente sabe é que as vacas de leite, né, de alta produção, elas são mais susceptíveis a mudanças climáticas e de conforto, né? E com isso são mais susceptíveis a estresse térmico. Elas têm uma demanda maior de minerais, vitaminas, de uma dieta mais precisa, e com isso elas acabam sendo menos reproduzindo pior, vamos dizer assim, tendo uma menor fertilidade. Então o efeito da reprodução na alta produção não é direto, ele é indireto, né? Então as vacas de leite de alta produção, elas são mais susceptíveis ao estresse térmico e talvez emprenhem menos. Elas são mais susceptíveis a doenças metabólicas e talvez emprenhem menos. Nota que eu estou falando talvez, né? As vacas precisam de uma nutrição mais adequada, né? Mais refinada, e talvez emprenhem menos se a gente não tiver isso. O que a gente vê hoje claramente nos dados de campo, quando a gente roda a fazenda e quando a gente vai visitar ou trocar informações com outros colegas de trabalho, é que em geral as fazendas que têm boa reprodução também tem boa produção de leite. Não sei se tem alguém aí assistindo que tem opinião contrária a essa, ou que tem fazendas nessa situação ou situação contrária, puder dar o comentário, o testemunho aí pra gente, né? O que eu vejo muito hoje no nosso dia a dia é isso: alta produção muito ligada à alta reprodução. Por quê? Porque as fazendas que conseguem altas produções de leite são fazendas que têm um melhor controle da nutrição, né? Então fazem uma nutrição mais adequada, que tem um bom controle no estresse térmico, que tem um bom manejo de transição, e com isso tem altas produções e também alta fertilidade. Então, o primeiro ponto para a gente discutir, que tem um pouco falando na introdução desse trabalho, é isso, né? A gente tem parâmetros, né? Que não, na verdade, eles mudam secundariamente a uma mudança na produção de leite. Não necessariamente eles são efeitos diretos por produção de leite. Agora, o que é verdade, que eu concordo muito, é que se você tiver uma vaca de alta produção, com pouco conforto, com uma dieta mais ou menos, sem ser muito precisa, com uma transição inadequada, com certeza a fertilidade desses animais vai ser muito mais comprometida do que a fertilidade de animais de baixa produção, que vão ser menos susceptíveis a esses pontos aí. Bom, então o autor fala alguns pontos interessantes, e uma das coisas que ele cita aqui é a dificuldade de se fazer experimentos, né, com nutrição e reprodução. Por quê? Porque é difícil você mudar um ponto só, né? Falar assim, não, nessa dieta eu só vou mudar o nível de ácido graxo. Por exemplo, olha que interessante. Vou fazer um experimento para avaliar se usar gordura na dieta é bom para aumentar a fertilidade de vaca de leite. Beleza, então eu vou ter que usar uma dieta base que não tem gordura, ou que tem menos gordura, e uma dieta do grupo tratamento que tem mais gordura. Se eu simplesmente colocar a gordura nessa dieta do grupo tratado, né, e não mudar nada na dieta do grupo controle, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma dieta mais energética para os animais do grupo tratado, certo? Então, no final, minha resposta pode ser que não necessariamente por causa da gordura a fertilidade aumentou, mas sim porque eu dei mais energia naquela dieta que talvez aqueles animais precisassem. Então, eu teria que fazer uma dieta isoenergética também, né? O que é isoenergética? Com a mesma energia dos dois. Mas para eu fazer uma dieta isoenergética num grupo que tem gordura, eu teria que aumentar, por exemplo, amido no outro grupo, né? Então, os efeitos acabam que algumas vezes se confundem. Mas o que é muito claro para a gente tem bastante informação, é que uma dieta adequada faz com que a vaca tenha uma fertilidade adequada também. Certo? E é isso que o autor discute muito aqui. Bom, o artigo é um artigo com uma carga estatística bastante grande, e eu vou tentar ir mais para os pontos principais do artigo aqui. Então tem a tabela 3, que é uma tabela muito grande, mostrando os efeitos univariáveis, e a tabela 4 é onde o autor dá mais atenção, que são os efeitos multivariáveis, né? O que são isso? O que é isso, né? Onde ele mostra os pontos que tiveram maior correlação com fertilidade, né? Nessa parte dos efeitos
multivariáveis aqui, eles entram todos os efeitos aleatórios, vamos dizer, do experimento. Então, é aqui que ele pega mais atenção nos efeitos que causaram pontos positivos ou negativos para a resposta de vaca de leite. Lembrando que para a resposta em fertilidade de vacas leiteiras. Lembrando que esse artigo em específico avaliou respostas de vacas recém-paridas, vamos dizer assim, né? Então as dietas não eram para vacas de final de lactação, mas sim para início de lactação, né? Bom, alguns pontos importantes também aqui, né? Outro ponto importante quando a gente fala de fertilidade é que a herdabilidade da fertilidade ou da reprodução em si é baixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não passa de pai para filho de forma muito forte, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela é muito influenciada pelo meio. Se a reprodução é muito influenciada pelo meio, eu posso tomar atitudes ou estratégias para melhorar a reprodução nessas fazendas, né? Então, mexer na dieta ou trabalhar alguns pontos na dieta pode ser importante para a gente conseguir melhorar ou otimizar a reprodução de vaca de leite. Lembrando, pessoal, que nada substitui um manejo adequado reprodutivo, né? Várias outras coisas relacionadas direto à reprodução, como protocolo de ETF que você usou, sêmen, inseminador, qualidade de sêmen, qualidade de seminador, manejo da transição, tudo isso não substitui a nutrição, não vai substituir tudo, mas é mais um auxiliar para a gente conseguir chegar num bom ponto e num bom resultado reprodutivo. Bom, então aqui os principais resultados as principais mudanças na dieta que geraram respostas em nutrição não, em fertilidade, segundo esse autor, eu vou falar alguns deles aqui, os mais importantes para a gente poder discutir. O primeiro deles foi o balanço de energia metabolizável, certo? Então a gente sabe, isso é claro, né, pra gente, que quando a gente tem um melhor balanço de energia metabolizável pós-parto, a gente tem melhores resultados reprodutivos, né? E esse balanço de energia metabolizável tem muita relação com saúde e doença do animal, né? Por exemplo, quando a vaca tem um balanço de energia metabolizável negativo, o que é isso, né? Essa vaca está em balanço energético negativo. Uma vaca em balanço energético negativo, ela tem mais chance de entrar, por exemplo, em níveis mais aprofundados e mais extensos de cetose, né? Mais fundos e mais compridos, né? Por mais tempo de cetose e, consequentemente, ter problemas de fertilidade. Tem vários trabalhos mostrando aí que quando você incuba lá células reprodutivas da fêmea bovina ou embriões com altos níveis aí de corpos cetônicos, a fertilidade desses, ou dos oócitos ou do embrião em si, é diminuída. Então, o balanço energético foi muito importante para uma fertilidade mais adequada nesse ponto. Outro ponto interessante foi que a quantidade de ácidos graxos ingeridos e a quantidade de um ácido graxo específico ingerido, né, o C14-0, que é o ácido mirístico, se não me engano, deixa eu até colocar aqui para confirmar, não lembro de cabeça todos. Exatamente, o C14-0 é o ácido mirístico. Bom, vacas que tiveram o maior consumo, né, o maior balanço, vamos dizer assim, o maior consumo, na verdade, em gramas por dia, de ácidos graxos totais e desse ácido graxo específico C14-0, que é o ácido mirístico, tiveram, na verdade esse C14-0 no duodeno, né, um balanço duodenal, né, um aporte duodenal em gramas por dia de C14-0, tiveram maior fertilidade. Isso aqui tem vários trabalhos de pesquisa que mostram para a gente já que o fornecimento de alguns ácidos graxos específicos e também de ácidos graxos em geral podem melhorar a fertilidade dos animais. Os hormônios reprodutivos têm base em ácidos graxos, então esse pode ser um dos caminhos. E o outro caminho de ácidos graxos melhorar a fertilidade é também no balanço energético do animal, né? Quando a gente usa ácidos graxos numa dieta, a gente, em geral, tende, na verdade, a ter um balanço energético maior, né? Na verdade, melhor, não maior. A densidade energética da dieta tende a ser maior quando eu uso ácidos graxos na dieta. Então esse é um dos caminhos que o pessoal busca aí também para melhorar a fertilidade. Tem vários trabalhos mostrando isso. Tem um trabalho do grupo do Zequinha aqui em Botucatu, que ele suplementou ácidos graxos insaturados e viu a relação disso aí com fertilidade. Os resultados bem interessantes, mostrando que quando se suplementa também ácidos graxos insaturados, tinham a maior
os animais tinham uma maior fertilidade também, né? Principalmente perda de gestação no caso aqui dele. Bom, então no artigo ele mostra pra gente isso, né? E o que ele chama atenção? Que mais estudos são requeridos para a gente conseguir entender se realmente faz diferença a gente fornecer um ou outro ácido graxo diferente, né, com um aporte duodenal maior. O que é a diferença do aporte duodenal para o simples fornecimento na dieta? Esse ácido graxo, quando cai no rumen, ele pode ser degradado, né, por algumas bactérias, ou biohidrogenado quando ele não é saturado, né, as bactérias vão biohidrogenar esse ácido graxo e, consequentemente, o ácido graxo que vai chegar no duodeno não vai ser o mesmo que chegou na dieta das vacas, né, que chegou na boca da vaca. E por isso, o balanço de ácido graxo que chega no duodeno pode ser muito importante também. Super difícil a gente colocar isso em prática aí, né, de trazer um exemplo prático de como a gente vai fazer, né? O que a gente tem que aguardar é as pesquisas irem lá e falarem, a gente tem que dar X gramas desse ácido graxo na dieta para ter um aporte Y no duodeno e com isso a gente ter um melhor resultado em fertilidade. Bom, um outro parâmetro interessante, e aí tem dois parâmetros que são próximos, ligados um ao outro, mas que eles são parecidos, mas diferentes. A quantidade de amido na dieta teve uma relação positiva com a fertilidade desses animais. Então, em geral, usar uma quantidade de amido boa fez com que os animais tivessem uma maior fertilidade. Muito cuidado com isso, pessoal, porque tem trabalhos recentes mostrando que usar amido muito alto no pós-parto imediato, principalmente quando eu trabalho com carboidratos altamente fermentáveis, com amido altamente fermentável, como um grão reidratado, um grão úmido, a gente pode ter queda em produção de leite, em queda em pouco de saúde. Então, tomar um pouco de cuidado nesse trabalho aqui, nessa meta-análise específica. Ele não fala qual tipo de amido foi usado em cada um dos trabalhos, até porque deve ter sido diferente, mas em geral as dietas com mais amido levaram uma melhor fertilidade. Em contrapartida, os açúcares em quilos por dia ou porcentagem da matéria seca tiveram correlação negativa com a fertilidade, né? Então tiveram menor fertilidade quando tinham muita quantidade de açúcares, né, na dieta, que, segundo os autores, por eles serem altamente fermentáveis, pode ser que aconteça algum tipo de desequilíbrio ruminal ali e, consequentemente, os animais tenham uma pior fertilidade. Bom, esses são os principais pontos que o autor cita para a gente aqui, né? Quantidade vamos voltar nisso aqui, o balanço de energia metabolizável, quantidade de ácidos graxos ingeridos e de C14 no intestino, quantidade de amido, esses todos foram positivos, né, com fertilidade, e quantidade de açúcar negativo com fertilidade. Bom, esse primeiro relação foi todas elas com prenhez na primeira IA, certo? Então a quantidade de prenhez na primeira inseminação pós-parto, né? Prenhez por inseminação. Nesse caso a gente pode chamar de taxa de concepção, né? Que é os animais que se eu pegar um grupo de animais, né? Que eu pego o número de animais prenhes dividido pelo número de animais inseminados, a gente tem a prenhez por inseminação ou taxa de concepção nesse período específico aqui. Bom, quando esse autor pegou outro parâmetro relacionado à fertilidade, nesse artigo específico ele usou só esses dois parâmetros relacionados à fertilidade, porque cada autor usava um, então eles tiveram que pegar os parâmetros que mais existiam. Era o primeiro que ele usou, que eu falei que teve relação com todos aqueles, foi prenhez por inseminação, e o segundo que ele usou aqui foi intervalo parto-concepção. O que é o intervalo parto-concepção? O número de dias desde o dia que a vaca pare até o dia que ela vai emprenhar nessa lactação, né? Então esse é um número importante. A gente quer que nossas vacas emprenhem o mais rápido possível para que elas tenham para que elas tenham mais picos na vida, né? É isso que a gente busca, né? Quer que minha vaca emprenha rápido para que ela seque rápido de novo e fique menos com a lactação, com uma curva de lactação mais curta, né? Proposital, vamos dizer assim, não porque ela não tem persistência, mas proposital, porque ela emprenhou rápido, então tem que secar ela mais rápido. As vacas que demoram a emprenhar, elas ficam com muito tempo produzindo pouco leite, elas ficam com uma curva de lactação estendida e, consequentemente, a proporção de dias que ela produz pouco leite é maior nesse animal que tem uma fertilidade menor, né? Bom, então nesse
Nesse artigo ele mostra que o balanço de gordura e o balanço de proteína principalmente tiveram uma boa correlação com melhora nos dias para concepção, intervalo parto-concepção. O Felipe, intervalo parto-concepção é diferente entre intervalo entre partos, sobre o que você comentou aqui. Na verdade, essas métricas vão ser semelhantes no final, né? A gente pode calcular um pelo outro, né? Porque a partir do momento que minha vaca ficou prenha, eu sei aproximadamente quando ela vai parir, né? Se ela emprenhou hoje, daqui aproximadamente 278, 280 dias ela vai parir. Então, o intervalo parto-concepção é do dia que ela pariu até o dia que ela emprenhou. O intervalo entre partos é o intervalo entre um parto e o outro, mas que os dois estão totalmente ligados, né? Intervalo parto-concepção e intervalo entre partos estão totalmente ligados. Bom, o que mais que esse autor fala pra gente aqui? Deixa eu pegar 2 pontos importantes, né? Então, ele mostrou que o balanço adequado, a suplementação adequada de gordura pode diminuir o intervalo entre partos ou intervalo parto-concepção. Isso, a gente chama de período de serviço também, né? A Zootecnia 4.0 comentou aí. E também que o balanço correto de proteína foi adequado para isso, para também melhorar o intervalo entre partos ou intervalo parto-concepção. Bom, um ponto importante, né, sobre proteína, né? A gente balancear a proteína adequadamente é super importante, porque quando eu tenho uma quantidade de proteína adequada, eu vou ter uma resposta adequada em fertilidade, né? Se faltar proteína, pode faltar alguns aminoácidos limitantes e, consequentemente, ter menos fertilidade, né? Existem alguns trabalhos, ainda não muitos, mas existem alguns trabalhos mostrando o efeito de a gente suplementar alguns aminoácidos específicos, por exemplo, como lisina protegida ou metionina protegida, em melhoras de fertilidade. Vamos dizer assim, um assunto que ainda precisa ser mais estudado, mas existem alguns trabalhos mostrando isso. Quando, por exemplo, eu forneço metionina protegida, a gente pode ter um aumento na fertilidade desses animais. E aí, voltando aqui à proteína, a gente tem esses dois lados dela. Quando a gente usa proteína adequada, né, a gente tem baixa proteína, a gente pode limitar alguns aminoácidos e, consequentemente, ter problemas de fertilidade. E quando a gente usa muita proteína, principalmente se a gente usar muita proteína degradável no rumen, a gente pode ter o aumento do nitrogênio ureico no leite, né, ou nitrogênio ureico no plasma. E essa variável, esse aumento no nitrogênio ureico no plasma, pode ter uma correlação grande com queda de fertilidade. Tem alguns trabalhos brasileiros mostrando isso, né, do professor Rodrigo Almeida, um levantamento de dados interessante, que quando se suplementou excesso de proteína, vamos dizer assim, né, o pH vou chegar nele daqui a pouco. O nitrogênio ureico no leite sobe, e uma das coisas que isso faz é o seguinte: uma é que a vaca tem um gasto energético para exportar essa ureia em excesso. Então isso aí pode prejudicar o balanço energético. Então o excesso de proteína pode ajudar a prejudicar o balanço energético da vaca. Mas principalmente esse excesso de proteína pode fazer com que tenha muito nitrogênio livre, né, no sangue. Como o corpo vamos dizer assim, ele é totalmente interligado, quando eu tenho muito nitrogênio livre no sangue e no leite, né, que é o NUP, né, nitrogênio ureico no plasma, no leite, ou NUP, nitrogênio ureico no plasma, a gente vai ter, consequentemente, altos níveis de nitrogênio dentro do fluido folicular, por exemplo, também, vai dentro do útero, né? Tem uns trabalhos que mostram pra gente que quando a gente aumenta o pH, aumenta a quantidade de nitrogênio ureico no plasma, o pH uterino diminui. E como o pH uterino diminui, a fertilidade desses animais diminui também. Porque, obviamente, o embrião ele vai ter o máximo aí de chances de sobrevivência em um ambiente uterino adequado. Outro ponto importante do excesso de proteína é que ele é mais importante principalmente no começo da prenhez, né? Ou na fase inicial, ou do oosto ainda, do óvulo inicial, vamos dizer assim, né? Ou na fase inicial do desenvolvimento embrionário, até 7 dias. Tem uns trabalhos interessantes que mostraram pra gente que quando eu forneço altos níveis de nitrogênio, de proteína bruta, né, e consequentemente tem alto nitrogênio ureico no plasma em doadoras, elas diminuem a fertilidade depois quando esses embriões são transferidos para receptoras. Por quê? Porque o efeito no oósteo, no desenvolvimento inicial do embrião, vai se manter lá na receptora. Mas quando eu pego embriões de doadoras que não
passaram por momentos de nitrogênio ureico no plasma alto e colocam em receptoras adequadas, mesmo em receptoras com alto nitrogênio no plasma, a fertilidade é a mesma. Ou seja, o grande problema é na fase inicial do desenvolvimento embrionário, né? Ou dentro do ovário ainda da vaca, no oócito ali, não necessariamente numa vaca receptora ou no desenvolvimento final do embrião ali. Então esse é um ponto importante também no balanço de proteínas, né? A gente tem que entender que a gente tem que dar quantidade adequada de proteína, mas quantidade adequada de proteína não necessariamente é quantidade exagerada de proteína, né? É dar o certo, porque a gente tem as duas vertentes. Faltou muito, a gente tem problema com falta de aminoácidos limitantes e etc. E aminoácidos essenciais aí. E sobrou muito, a gente tem problema também de nitrogênio ureico no leite, principalmente se a gente estiver falando aqui de proteína degradável no rumen. Bom, esse é um artigo que é relativamente curto em termos de resultados, né? Mas a gente tem algumas coisas importantes para salientar aqui já como forma de conclusão do artigo. Se alguém tiver alguma pergunta, algo aí, pode mandando para mim aqui antes da gente finalizar. Bom, então o autor fala pra gente aqui que as respostas dele mostram que a gente realmente tem que ter uma atenção na dieta pós-parto dos animais, né, e pensar que modificações na dieta pós-parto do animal podem afetar o sucesso da reprodução, certo? Um ponto importante que ele fala que o número de experimentos com as dietas bem feitas para colocar nessa meta-análise foi bem limitado, bem mais baixo do que ele imaginava que encontraria, certo? E em geral, esse estudo confirma que excesso de proteína pode impactar na fertilidade e que o balanço de proteína metabolizável positivo é consistente com boa fertilidade. Então esse é um ponto super importante, né? Alta proteína pode perder fertilidade, mas balanço de proteína metabolizável adequado é consistente com uma melhor fertilidade. Bom, pegando isso, eu vou pegar o eixo aqui do Henrique Coelho Barbosa, que pergunta aqui qual o nível aceitável de NU que você considera. É uma boa pergunta, Henrique. A gente trabalha normalmente com NU aí entre 10 e 14 seria o NU mais aceitável. É o ponto que a gente busca. Trabalhar com menos do que isso eu acho complicado, porque a gente pode errar. Se a gente errar, a gente tem problemas sérios, né? Nitrogênio ureico baixo é pior do que nitrogênio ureico alto, eu acho. Porque se faltar muito nitrogênio, quer dizer que sua vaca está faltando nitrogênio no rumen e provavelmente você está perdendo muita produtividade. E perder produtividade por causa de falta de nitrogênio no rumen é uma coisa inaceitável, né? Para quem já viu em outras aulas minhas aí, live, vê que eu sempre falo isso. Por quê? Eu suplementando ureia, eu consigo melhorar os níveis de nitrogênio ureico no rumen, né? De nitrogênio no rumen. Então, ter nitrogênio ureico no leite baixo, muito baixo, é inaceitável, porque provavelmente você vai estar perdendo produção de leite e, consequentemente, está perdendo dinheiro, né? Por uma mudança muito simples que você poderia ter. Então, em geral, eu tento trabalhar com 10 a 14. Em vacas a pasto, um pouco mais difícil, porque a pastagem, em geral, é rica em proteína bruta, né? Em nitrogênio, vamos dizer assim. Então, é mais difícil a gente trabalhar com isso... Com nitrogênio mais baixo em vacas a pasto. Não acho que é tão fácil assim, né? O Eutálio aqui parece que deu uma caída na internet. Então o Eutálio perguntou: o que você me fala sobre ureia protegida? Se tem algum estudo sobre ela em termos de reprodução? Não conheço nenhum estudo, Eutálio, que compare ureia protegida com reprodução. Talvez até exista, mas eu não conheço. Eu usaria ela pensando em reprodução de uma maneira muito semelhante à ureia convencional. Não abusaria dos níveis dela. E aí você vai usando ela e o seu grande indicador é nitrogênio ureico no leite, né? Se estiver subindo, você tem que tirar. Então esse é um ponto importante para você trabalhar e pensar. Esse indicador de nitrogênio ureico no leite é um indicador muito bom, cara. Eu gosto muito de usar ele, porque assim, ele é bem fácil de ser medido, né? O laticínio faz pra gente até de graça e manda pra gente. Eu recebo aqui, por exemplo, 3 vezes por mês esse indicador. Então isso é bem legal pra gente dar uma direcionada
na sua dieta. Você vai olhar isso, vai formular bem e olhar o que tem no leite, né? Para a gente poder direcionar o volume adequado, vamos dizer assim, de ureia que a gente tem que ter. E aí eu pensaria na ureia protegida, pensando em termos de modular aí, de uma maneira semelhante aí à ureia não protegida. A gente sabe que tem alguns trabalhos que mostram que ela pode mexer um pouco menos no nitrogênio ureico no leite, mas é interessante, se tiver muito alto, mexer nela aí também, que você vai ter sucesso em abaixar o nitrogênio ureico no leite. Mas resumindo aqui sua resposta, eu não conheço nenhum trabalho relacionado à reprodução, mas eu acho que a ideia é bem semelhante à outra ureia, é acompanhar no leite ali e ver o que está acontecendo realmente, se você precisa diminuir ou aumentar. Léo Castro, Lucas, boa noite. Eles falam de um intervalo ideal de níveis de proteína metabolizável e mega-cal no pós-parto? Bom, aqui no artigo, Léo, não cita nada nesse sentido. Por quê? Porque eles usaram aqui 118 tratamentos, né, em 39 experimentos diferentes. Então aqui, com certeza, tem vacas de diferentes produtividades, né? Vaca de alta produção, média produção, enfim, várias produtividades diferentes. Então, de acordo com a produtividade desses animais, a gente vai ter um balanço diferente de proteína metabolizável, né? Uma quantidade em gramas por dia de proteína metabolizável ou de megacalorias por dia totalmente diferente. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é formular de maneira adequada, né? Isso aqui estou falando no pós-parto, né? No pós-parto e início da lactação. Formular de maneira adequada para a gente ter uma sobra de proteína metabolizável não muito grande, né? E uma sobra de energia também não muito grande. Mas isso vai variar demais. O artigo aqui não aborda isso porque a gente não tem a quantidade de produção de leite de cada animal. Ficaria super difícil de conseguir colocar isso tudo junto. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida, me avisa aí. Bom, outro ponto interessante desse artigo, que ele fala pra gente que esse estudo confirmou, né, o que a gente já viu em outros artigos, que a suplementação com gorduras, principalmente nas dietas pós-parto, pode ter um efeito positivo na fertilidade dos animais. O que ele fala também é que precisa de ter um pouco mais de estudos para entender qual o ácido graxo exatamente pode melhorar, mas em geral a suplementação com gordura no pós-parto pode melhorar a fertilidade. E por último, a última frase que ele fala aqui no artigo, que é bem interessante, é que o artigo mostra para a gente a importância, né, de aumentar o balanço de energia e proteína nas dietas de vaca e lactação, para que a gente tenha uma melhor fertilidade nas vacas de leite. Então, trabalhar com uma sobra de proteína metabolizável, uma sobra de energia, um bom balanço, né? Nunca trabalhar em balanço negativo aí de energia e de proteína metabolizável na dieta, faz total sentido para a gente ter uma fertilidade melhor dos animais. E basicamente, pessoal, a gente fica pensando muito em qual ingrediente usar, mas se fosse perguntar uma coisa que aumenta a fertilidade em vaca de leite em relação à dieta, eu falaria para você que é aumentar consumo, certo? Então, se você puder trabalhar qualquer coisa para você aumentar consumo no pós-parto, né? Empurrar mais resultado, dar mais conforto, mexer na dieta, empurrar a dieta, dar mais conforto, mais ventilador, mais água, fazer com que esses animais tenham uma dieta adequada em fibra e tal, que elas vão consumir um volume maior, ter sobra adequada, ter menos competição, tudo isso que vai ter uma correlação muito maior com fertilidade do que qualquer simples mudança que vocês venham a fazer. Então, no meu ponto de vista, apesar de não estar no artigo aqui, o que mais a gente tem relacionado com reprodução, que vai melhorar a fertilidade dos animais, é aumentar a ingestão de matéria seca, diminuir intervalo de balanço negativo, né? Balanço energético negativo, fazer com que ele fique menos profundo e menos extenso. Tudo isso vai melhorar muito a fertilidade dos animais. Por isso que balanço de energia positivo, por isso que suplementação suplementação de gordura, todos eles normalmente têm uma relação positiva com a fertilidade. Bom, vou pegar duas perguntas aqui. O que você fala sobre utilizar soja em grão com ureia ou qualquer outro tipo de gordura? Bom, eu não vejo problema se esses forem armazenados separados, forem armazenados separados, moídos separados e depois só misturado na hora de colocar no vagão. Eu não vejo nenhum problema nisso não. Só vai ser fornecido quando for colocado direto na vaca. Você está perguntando por causa da urease, né? Mas eu acho que quando a gente usa ele não deixa misturado, armazenado junto, não vejo problema nenhum.
Uma outra pergunta do João Vitor: o que você acha do farelo de algodão na ração de leite? Bom, o farelo de algodão é uma fonte secundária, vamos dizer assim, de proteína. Tem gente que usa, eu particularmente não gosto muito, o perfil de aminoácido dele não é muito legal, e para vaca de baixa produção, até 20 litros aí vai bem, mas para vacas de mais produção a gente não consegue substituir, e mesmo em vacas de baixa produção, aí na casa de 20 litros, eu não substituiria 100% da farelo de soja por farelo de algodão. Eu utilizaria uma porção dele aí, não substituiria muito mais que metade do farelo de soja aí numa dieta de baixa produção. Numa dieta de produção mais alta, eu nem cogito muito substituir, porque às vezes a diferença de preço que a gente vai ter, se você tiver qualquer perca de leite, né, você já vai perder essa diferença no preço aí. Antigamente a gente usava até mais farelo de algodão, por quê? Porque ele era bem mais longe o preço do que a soja hoje. Só que hoje, com quase tudo está padronizado, né? Quando a soja aumenta, o farelo de algodão aumenta na sequência. Então as diferenças entre um e outro que eu tenho visto não têm sido tão grandes quando a gente pensa em ponto de proteína bruta, por exemplo, né? O farelo de algodão normalmente tem 38 de proteína bruta, e a soja vai ter, tem farelo de algodão 28 e 38, e a soja vai ter lá 46, 48 de proteína bruta. Então, quando você faz a conta por ponto de proteína, ele não compensa tanto. Se você só fizer por ponto de proteína, né? Que é multiplicar proporcionalmente o valor deles por ponto de proteína. Só de pensar nisso ele já não compensa tanto. Se você pensar que ele é uma proteína de pior qualidade, tem que fazer bastante conta aí para ver se vale a pena. Beleza? Bom, pessoal, mais alguma pergunta aí? Se não tiver, eu vou encerrando. Então, as mensagens finais aqui desse artigo é uma meta-análise interessante, mas que quando a gente coloca muito artigo junto, a gente não consegue assim ser muito focado no resultado em algum ponto específico, mas o que ela deixa claro para a gente são alguns pontos. Suplementação com gordura é interessante para aumentar a fertilidade. Manter um balanço correto de energia metabolizável e de proteína metabolizável no pós-parto também é fundamental para manter boa fertilidade. Esses são os principais pontos desse artigo. Beleza, pessoal? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui e até a próxima live da próxima semana. Lembrando, pessoal, quem tiver interesse em algum artigo que a gente discuta, quiser mandar o artigo, inclusive, a gente pode discutir, ou pode mandar pra gente uma sugestão de tema pra gente discutir também nas próximas lives aí. Beleza? Obrigado, até a próxima.